Gente, tá um calor aqui que vocês não têm noção. Deve estar uns 35 graus com uma sensação de 45. Eu tô vermelha, tô suando. Mas enfim, vou abrir mais um vlog de leitura com vocês. De mais uma leitura conjunta que tô fazendo com algumas meninas. O vlog dessa vez vai ser sobre o Príncipe Drácula, que é a continuação do Jack o Estripador, que eu já fiz aqui um vídeo pro canal, uma resenha. E dessa vez o segundo resolvi fazer em formato de vlog, sem spoilers, tá? Vocês podem assistir tranquilos. Eu já li 119 páginas especificamente. Eu pensei em ler um pouquinho antes de abrir o vlog, nem falar com vocês, né? Pra ter alguma coisinha já pra gente conversar. Aqui bem no começo do livro, a Audrey Rose e o Thomas estão viajando de trem. Eu vou evitar ao máximo dar spoilers do primeiro livro, tá? Pra quem não leu, não descobriu o grande plot twist, tá, da história, quem é o Jack o Estripador do primeiro livro. Claro que uma informação ou outra vai escapar, mas eu não vou revelar quem é o Jack o Estripador, tá bom? Aqui no começo do Príncipe Drácula, a Audrey Rose e o Thomas estão viajando de trem lá pra escola, lá pro castelo, onde eles vão estudar sobre perícia, né, essas coisas forenses, anatomia e tudo mais. Esqueci o nome agora do curso deles. Mas enfim, é nesse ramo lá que eles gostam. Só que nessa viagem de trem, acaba acontecendo um assassinato, né, um cara, ele leva uma estaca no coração lá, bem pleno, no meio do corredor lá do trem. E ninguém sabe quem que foi. E a Rose tá bem abalada, bem conturbada com o caso do Jack o Estripador, né, do outro livro. Então ela fica meio que tendo alucinações. Não chega bem alucinações, enfim, ela tá meio transtornada, né. Então ela fica vendo sombras, acha que fica vendo algumas coisas. Esse assassinato no trem deixou ela mais perturbada ainda. Chegando no castelo lá, ela encontra lá o nome do diretor. Deixa eu ver o nome aqui, que é um nome meio esquisito. Não tô achando agora, é um nome esquisito, diretor Mondeneville, alguma coisa assim. Um cara super receptivo, sabe, que trata ele super bem. Porque a escola, assim, antigamente as mulheres não podiam estudar algumas coisas que eles achavam que seriam propícias só pra homens, né? E a Audrey vai ser uma das poucas mulheres que vai estudar nesse lugar. Então ela não é muito bem recebida, né? Porque naquela época os caras eram bem machistas, né? Achavam que a mulher só tinha que casar, ter filho, cuidar de casa e pronto. Só que a Audrey, ela tem mais perspectiva na vida, né? Ela sim tem os desejos dela de formar uma família, de se apaixonar, mas não é o foco da vida dela. Ela quer seguir a carreira que ela gosta, que é trabalhar, né, lá com os corpos, com perícia, enfim, essas coisas. E eles não são muito bem recebidos. Eles vão ter que passar por umas 4 semanas, né, de teste pra ver se eles vão ser aceitos nessa universidade. Só que estão acontecendo mais assassinatos. De um conhecido que eles encontraram no trem, né, aconteceu mais assassinato. E ninguém sabe quem que é, obviamente. Eles não estão enfatizando muito o negócio lá do Príncipe Drácula, né, do Vlad. Fala uma coisa ou outra, mas por enquanto não focou muito nisso, não. As mortes, sim, são parecidas com o que aconteceu, né, há centenas de anos atrás. O livro tá um pouco parado. Pra mim, não está ruim. Parado não é sinônimo de ruim, tá? Tá interessante, só que tá prendendo tanto. Acho que ele tá seguindo a mesma pegada que o outro do Jack o Estripador. Mas mesmo assim é uma leitura gostosa, um ambiente bem sombrio, bem dark, sabe? Bem misterioso. Ela vê ela caminhando pelos corredores escuros do castelo, tudo. Eu gosto dessas coisas. A gente conhecendo um pouco mais da vida do Thomas, conhecendo mais a família dele, né? De acompanhando os temores da Rose, né? Como que ela é tratada naquele lugar. Ela acaba conhecendo uma protegida lá do diretor também, que ela fez amizade. Só tem as duas, né? Pretendendo estudar nessa escola. O resto tudo homem, ninguém olha pra ela com uma cara muito boa, tipo, o que você tá fazendo aqui, garota? Vai brincar de boneca, sabe? E ela tenta conquistar sua posição, né, naquele lugar. Mas é interessante o tema que a autora levanta. Eu vou ler mais um pouco, nesse calor afadigado, e depois eu vou atualizar mais vocês. Gente, vê só se tem cabimento uma coisa dessa. Já bastou a perseguição lá na outra casa daquele super, hiper, mega sapo, né? Agora, não sei se é um filhote, mas enfim, é o menor que aqui. Todo dia, o que ele faz? Esse é o calor. Eu queria aguar minhas plantas, não sei se pode jogar água aqui no coiso, com esse sapo aqui no canto. Agora ele acha que aí é a casa da mãe Joana, né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom, porque se chegar perto, meu Deus, ficou lá em cima da câmera. Mas se pode a folga da pessoa, o que eu faço agora com uma coisa dessa, hein? Eu tenho medo, tenho nojo. O que ela deve estar adorando, né? Porque ele, tudo que é animais exóticos, né, diferentes, ele gosta. Eu vim atualizar vocês rapidamente, porque eu já dei uma boa avançada, acho que eu li mais de 100 páginas, né, e eu não consegui vir antes gravar a parte do vlog. Eu vou sair daqui a pouco, vou ter que ir no banco, depois eu vou fazer compra com o Miquel, compra de casa, né, então eu vou ter que atualizar rapidinho, já tá quase na hora de eu sair, senão eu vou perder o ônibus, enfim. Eu li acho que mais de 100 páginas, não lembro quanto que eu tinha lido, que eu falei na outra parte do vlog. Enfim, mas acho que eu li mais de 100 páginas. A geladeira já começou, com graça. Obviamente, teve mais mortes, só que cada corpo que foi
foi encontrado foi de maneiras diferentes. Eu não vou ficar relatando muito aqui pra vocês, que teria surpresa quando vocês for lerem. A Rose e o Thomas estão tendo bastante atrito, eles estão meio que brigando bastante, porque a Rose, né, tá com os problemas dela em relação ao livro passado, pra quem leu lembra. Ela tá tendo que enfrentar, né, esse trauma na vida dela, que ela passou em relação ao Jack Stripador. Ela acha que o Thomas não tá entendendo ela, né, tá expondo ela, os sentimentos dela. Ela gosta dele, né, ela precisa de apoio, mas ela se sente até sozinha. Aqui nós conhecemos também a irmã do Thomas, que é uma figura de pessoa bem peculiar. Gostei do personagem dela também. E por enquanto, gente, eu não tô conseguindo desconfiar de alguém, não. Tá bem subjetivo. No Jack Stripador eu consegui desconfiar mais, mas agora tá difícil, viu? Eu parei numa parte agora bem interessante em relação a um dos alunos, que eu não vou falar quem é pra não entregar muito da história, mas eu achei muito suspeito o que ele fez em relação a Audra, né? Parece tipo uma obsessão esquisita, ainda não entendi. Ele talvez pode ter alguma coisa em relação aos assassinatos, mas tô achando muito óbvio se fosse ele. Ainda mais justamente pelo nome dele, que eu não vou falar aqui no vlog. Mas eu tô gostando. A história, pra mim, tá um pouco arrastada. Tá gostosa, mas ainda tá um pouco, assim, morna, na verdade. Ela tá seguindo o mesmo padrão do Jack. Eu acho que deve ser escrita da autora mesmo, que é assim, meio morna. Não tem tantas aulas, a gente não acompanha muitas aulas, né, do Thomas, da Rose. Ela tá tentando ganhar o espaço dela lá, meio azomaiada, né. Mas tá indo. Vamos ver se... Vou tentar ler mais e vamos ver se eu consigo desconfiar de alguém. Eu vou sair agora, só que eu tô com um monte de livro pra ler. Então eu vou levar aquelas eco bag repleta de livro, porque eu tô com um monte de livro de meta pra ler. E eu vou passar bastante tempo na rua, vou esperar o Miquel no shopping. Eu vou prevenida, né? Não vou de mão banana pra ficar mexendo no celular, por exemplo. Então eu vou levar uns 3, 4 livros pra mim ler. Não cansa, né, na eco bag. Vocês também fazem assim, vocês também, quando sabem que vão demorar na rua, saem bem prevenidos? Porque eu sou prevenida, gente. Eu não saio sem livro. Acho que dá pra contar nos dedos as vezes que eu esqueci de levar um livro quando eu saí, viu? Porque eu prefiro levar e não ler por garantia do que sair achando que não vou ler. E já aconteceu de eu ficar tempos esperando alguma coisa, ocasião, e é um tempo que eu poderia estar lendo. Então eu sempre saio prevenido, então vou levar uns 3, 4 livros, porque é umas 50, 40 páginas de metas, então como eu não quero me atrasar, vou prevenida. Até mais! Bem, eu não ia gravar agora, né? Mas como eu assisti It ontem, eu queria vir conversar um pouquinho com vocês rapidamente de gaiato nesse vlog. E também tem um pouquinho do Príncipe Drácula, né? Avancei mais e aconteceu umas coisas interessantes que também falei, vamos lá conversar um pouquinho com eles, né? Vamos primeiro ao Príncipe Drácula. Falta um pouquinho mais de 100 páginas pra mim acabar e o cerco tá se fechando. A suspeita de quem tá cometendo assassinato no local, eu não tava percebendo até chegar a esse ponto. Não é certeza, né? Mas tá começando a já as evidências a se juntar. Mas uma das meninas que tá lendo comigo no grupo chegou bem próximo. Eu não vou falar aqui, claro, porque não vou dar spoilers pra vocês, é claro. Mas chegou próximo. Mas também não é nada certeza ainda, mas o cerco tá se fechando. E agora um dos assassinatos foi uma pessoa... Claro que tinha que ser uma pessoa, né, conhecida da história pra poder o negócio pegar fogo, né, e deixar a gente com o coração na mão. Mas tá ficando bom. O livro continua com aquela pegada um pouco lenta, né, da história. É um livro bom, mas é uma história contada de forma bem morna. Acho que eu já falei pra vocês, né, na outra parte. Mas é um livro bom, é um livro bom. Eu tô bem curiosa pra finalizar esse livro. E eu queria que saísse logo, né, o terceiro, né, aqui no Brasil. Porque tô gostando desse tipo de adaptações da história desses caras psicopatas antigamente, né. Tá ficando bem legal. E a autora tá ligando, né, o casal aqui. Na verdade, casal, assim, tem romance, mas é bem subjetivo, gente. Praticamente muito pano de fundo mesmo. O foco mesmo é no mistério, todos os acontecimentos. E o livro tem uma pegada bem sombria, bem dark mesmo, bem macabra. A gente acompanha a Rose andando pelos túneis do castelo, pelos corredores, pelos porões, sabe? E é uma coisa bem assim, se você ler à noite, assim, bem concentrada, assim, você vai ficar meio tenso, sabe? Não dá medo, não. O livro não dá medo, não, mas dá aquela tensão, sabe? Aquela obscuridade na história. Eu gosto desse tipo de história obscura. Também vou falar um pouquinho que eu fui assistir o It ontem com o Miquel. Vou falar rapidamente para o vlog não ficar grande. A gente não tinha planejado, foi em cima da hora que a gente resolveu, né? E gostei bastante do filme. Se bobear, o 2 ficou melhor que o primeiro ainda. Foi bem fiel ao livro. Claro que sempre tem algumas mudanças, adaptações, né, pra poder se encaixar. Uma mudança que eu gostei, se alguém não assistiu o filme, dá uma puladinha uns 2, 3 minutos antes pra próxima parte do vlog. Mas, enfim, vou falar alguns detalhes de diferenças do livro e do filme. Às vezes a pessoa não gosta, quer saber tudo a cru quando for assistir. Mas, enfim, dá uma puladinha, tá?
Avisado. 1, 2, 3. Uma diferença que eu gostei em relação ao filme, comparado ao livro, foi que o Mike, no final do filme, quando eles vão lá pra toca da coisa, né, pra combater ela, ele vai junto, ele não fica preso lá na biblioteca. Enfim, que o Henry, né, tenta matar ele e os policiais chegam lá e levam ele lá pro hospital. Não, eu gostei porque ele vai junto com o clube lá dos otários, vai todo mundo pra ter derrotar a coisa. Eu gostei do Mike participar disso, dele não ter ficado de fora como ficou no livro. Gostei também da forma que a coisa se materializou. Ela se materializou como uma aranha, mas com a cara da coisa, sabe? Não como uma aranha totalmente em si. Pra não deixar confuso pra quem nunca leu o livro, somente viu o filme. Ah, gostei bastante do filme, gente. Dei bastante pulo de susto. A menina do lado também, nossa, ela xingava pra não falar outra coisa, né? Que susto, não vou nem dormir essa noite. E o Miquel só ria. Eu me assustava e o Miquel só ria. Porque, não tem como se assustar. Porque fica aquela cena tensa lá, quieta. Aí, de repente, tipo assim, não acontece nada. Aí quando o cara vira pra trás assim, sabe? Que tem um troço lá pra te assustar. Não tem como não se assustar. E o Miquel caía na risada. Gente, sabe aquela risada nos vídeos que ele dá? Aquela risada macabra dele lá? É igualzinho no cinema, só dava ele rindo lá. E o King aparece, ai que legal. Amei o King aparecendo no filme também. Nossa, ficou muito legal isso. No final foi emocionante também. Nossa, deu uma dor no coração. Pra quem leu sabe, né? Deu uma dor no coração com aquela perda lá. Enfim, ver a amizade deles, sabe? Foi muito triste, mas bonito ao mesmo tempo, sabe? A união deles pra derrotar a coisa. Então só isso que eu vim comentar com vocês. Não vou ficar falando muito aqui, senão o vídeo vai ficar longo, né? Queria vir comentar, conversar um pouco com vocês. Queria saber se vocês assistiram também o filme, o que vocês acharam. Sempre tem alguém que não gosta, mas... Enfim, quero saber o que vocês acharam das cenas, né? Vamos conversar aqui embaixo. Além do livro também do Príncipe, vamos conversar sobre isso também, tá? Já falei demais. Tchau, tchau. Lá, fica aí. Não, daí tá bom. Você gravou o vlog, seu sapo, não gravou? Eu mostrei pra eles. Gente, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu tava lá na outra casa que eu morava e eu tinha um sapinho. Né? Eu mudei Um sapão, de casa. né? Isso é um sapinho. Isso aqui é um sapinho. Eu mudei de casa e tem outro sapinho aqui, ó. Vem cá, gosta. Não. Ai. Que bonitinho. Não vem perto. Ó que bonitinho meu sapinho. Não, sai pra lá. Eu vou- Miquel, sai pra lá. Miquel, sai pra lá. sai pra lá. Eu vou colocar ali fora, tadinho. Porque tá bem aqui onde chegou a Tá estragando minha salsinha. plantou as coisas dela. Não vai pôr no meu jardim, não. Gente, eu adoro sapos. Vai pôr ele onde? Vou chegar aqui pra ele embora. Ele vai voltar pra... Bem, eu vim finalizar o vlog do Príncipe Drácula. Terminei hoje cedo. Hoje o dia está fresquinho. Ai, tá uma beleza pra gravar. A gente dá vontade de gravar o dia inteiro até. Tá chovendo. Deu uma paradinha agora, mas tá bem fresco, aquele tempo úmido, fresquinho, sabe? Bem, eu gostei dele. Ele teve aquela pegada um pouco lenta, devagar, durante a narrativa do livro todo. Mas o final foi bem intenso. Teve umas cenas bem angustiantes que eu gostei bastante. Quando teve a revelação de quem tava cometendo os assassinatos, eu fiquei surpresa, porque o autor usou uma jogada que outro autor usou em outro livro, que eu não vou falar, porque se eu mencionar vai ser o spoiler máximo. Mas eu nem esperava, então quando teve essa revelação, quando surgiu a pessoa assim, eu falei, putz, você! Mas enfim, gostei bastante dessa surpresa. Outras revelações que teve por trás disso também, em relação a outros personagens. Também gostei um pouco da aula de forense que teve aqui, né? A dissecação de corpos, tudo. Sempre a gente acompanha um pouquinho disso. Eu até coloco umas informações, porque acho interessante, né? Eu acabo aprendendo no livro, eu gosto bastante desse tipo de assunto. E uma coisa que eu acho interessante mencionar aqui pra vocês, eu não considero spoiler, porque é uma informação... depois que acabou a história, uma anotação da autora, né? Que ela dá umas explicações em que ela se baseou pra fazer a história, as modificações que ela fez em relação ao que a gente ouve, o original, né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu vou mencionar pra vocês, é que ela se baseou o papel da Andrew Rose num livro que saiu mais ou menos uns 100 anos antes dessa história aqui, que é a reivindicação dos direitos das mulheres, mais ou menos quando começou o feminismo, quando estava iniciando. E ela fala que a Audrey Rose aprendeu isso da mãe dela. A mãe dela já estava morta aqui na história, mas da onde saiu a ideologia da mãe dela pra passar isso pra filha. Então eu achei interessante passar isso pra vocês, porque a Audrey Rose, ela é mais determinada, como diz o termo por aí, à frente do seu tempo, né? Ela tá tentando conquistar seu direito, sua posição. Não ser só aquela menininha que se preocupa com casamentos e chás e vestidos. Ela quer, né, trabalhar, quer uma posição na vida, quer ser alguém na vida, né?
É interessante mencionar isso pra vocês. Qual foi a fonte que a autora se inspirou pra esboçar On the Rose? É um livro que eu recomendo, mas eu deixo avisado que ele é um pouco lento. Assim como o Jack o Estripador também, ele tem uma pegada lenta, mas ele é um livro bom. Ele é bem sombrio, bem dark. Não dá medo, mas é bem gostoso de ler esse ar, assim, gótico, sabe? A autora também explica no final sobre a origem das famílias, né, do Conde Drácula lá. Ela dá uma explicação em relação aos personagens. Enfim, ela situa a gente na árvore genealógica, né, um pouco. Não esboçadamente, mas vagamente, pra gente ter uma ideia. Porque a gente encontra alguns personagens durante o livro que são denominados de tal família, tipo Dana Est, alguma coisa assim. Os nomes tão difíceis de pronunciar que é difícil até lembrar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que até agora eu não tinha contado, não tinha inserido muito a história do Vlad Drácula, né? Mas pro final, claro, né, obviamente, teve toda a explicação, tudo, contada a história dele. Acho que vocês vão gostar da pegada histórica. E a autora deixou também um pequeno gancho já para o terceiro livro. Não vou contar o final, claro. A história é fechada do Príncipe Drácula, mas bem na última folha ela já dá uma aberturinha, uma frestinha assim, uma frestinha na porta para o terceiro livro, que vai se passar nos Estados Unidos. Eu já tô ansiosa para esse livro, não vejo a hora de sair para mim ler, porque eu estou gostando muito desse tipo de livro. Eu recomendo sim pra vocês, pessoal. Quero saber se vocês já leram. Ele é um livro que lançou há pouco tempo, então acho que não tem muita gente que leu, não sei. Quero saber quem já leu, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês adivinharam antes quem que era o assassino, porque no Jack o Estripador eu já durante a leitura já captei, quando chegou no final não fiquei surpresa. E esse aqui, sei lá, eu não consegui captar muito não, eu desconfiava mais ou menos de um ou outro, mas não tinha muitas fontes, assim, muitos dados, sabe, que eu concretizasse. Então quando revelou pra mim, achei que a autora trabalhou melhor pra ocultar quem é o assassino nessa história, eu achei. E gostei bastante da surpresa. E vocês adivinharam? Quero saber de vocês, se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês têm vontade de ler esse livro, essas histórias, essas adaptações que estão sendo feitas nessas releituras. Vou deixar o link de compra aqui embaixo para vocês comprarem esse ou qualquer outros livros. Compre pelo link do canal, please. E vou deixar minhas redes sociais também do Mikael, para vocês nos seguirem por lá, para vocês estarem por dentro dos projetos que nós estamos fazendo, das leituras conjuntas, das maratonas que a gente faz mensalmente, beleza? E é isso aí, vamos comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.